Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje é dia de gravação. Quem vai estar comigo é a Ellen Vick. Quem não conhece, ela é exemplo de motivação e superação. Quem já conhece vai se esbaldar com a nossa entrevista. Fica comigo e eu volto já. Como eu falei, essa moça bonita vai estar aqui hoje comigo, Ellen Vick, falando sobre a batalha dela em se superar todos os dias. E não é por causa de problemas de saúde, não. É a cabeça mesmo que foi se ajustando, as transformações que foram acontecendo, que é o que a gente deveria fazer a vida toda, né? A gente se habituou a ser que nem uma pedra, né? E achava muito bonito que a gente não mudasse nunca. Na verdade, os meus avós e os meus pais, e eu já tenho idade para dizer outras gerações, eles achavam muito bonita essa pessoa do mesmo jeito há 20, 50, 100 anos. Eles fazem as mesmas coisas, mantêm o ritual todo, a tradição toda, né? Por gerações. E a gente não percebe como a gente está amarrado dentro de uma estrutura não só familiar, mas de uma estrutura de mente, de histórias. E ela, melhor que ninguém, vai mostrar como é ser flexível. Que linda. Obrigada, Olá, Ellen Vick, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. O prazer é todo meu. Você sabe o quanto eu te admiro o seu trabalho. Eu sou fã da Cíntia, de carteirinha. Eu também sou sua fã. Aliás, aqui em Orlando e região, todo mundo é fã da Ellen. É mesmo? Ai, que Não bom, é? que bom que a gente, né, leva coisa boa aí pra fora, porque é isso que vale nessa vida. A gente não leva mais nada daqui. Nada. A gente só leva quem a gente foi dentro da nossa vida e com as pessoas que estão à volta. É assim, simples assim. E a gente fala de superação como se fosse algo fácil, né? Não. É um trabalho diário, é o dia a dia. É por isso que até a própria Bíblia fala, né? Orar e vigiar, porque é o tempo todo você se observando. Eu aprendi muito isso depois que eu fui diagnosticada com Parkinson, nos meus 44 anos de idade. Você está numa idade que eu acho que todo mundo já ouviu dizer, né? Que a gente está na melhor idade da vida depois dos 40. Não é? Mas eu acho também que tem também muito a ver, né? Porque é um momento onde você está mais aberta a se ajustar. Talvez seja por isso. Exato. Você está mais segura de si, Segura, né? sabe o que você quer, vai adiante. Então, os desafios, quando vêm, eles te encontram forte, posicionada de uma outra maneira. Mas como foi isso? Me conta. Então, nessa fase que eu já esperava, né? Que ia ser transformadora e eu realmente sentia isso, Cíntia. Você me sabe quando você se sente mulher e tudo. Aí veio esse diagnóstico, que eu, nos meus 44 anos de idade, do Parkinson, uma doença que atualmente não tem cura e é degenerativa. Isso, o que é degenerativo? Vai complicando, vai piorando, né? Vai degenerando o seu cérebro. E para mim, eu passei por todas as fases, Cíntia, quando eu ouvi o diagnóstico do meu neurologista. O desespero, a negação, a dúvida, o medo do futuro. Porque você nunca imagina que numa idade dessa. E a gente nunca imagina viver por coisas, né, que vão tirar a gente do nosso habitat. A gente tá ali, né, criou raízes, tem uma historinha, né, para contar, e não é nada disso. De repente, não é nada disso. Mas eu tenho certeza que você entende quando eu falo que o Parkinson veio para salvar a minha vida? Claro que sim. Você sabe o que eu quero dizer? Eu acho que muita gente pode se identificar com isso. Porque ao mesmo tempo que vem esse choque, porque é algo desconhecido, na maioria das pessoas a gente tem o mesmo pensamento. É uma doença da terceira idade. Como assim você foi diagnosticada? Tão cedo, né? No auge da vida. Né? Quais foram os seus primeiros sintomas? Como você descobriu a doença? Então tem sempre essas perguntas, porque as pessoas ficam realmente assustadas. E por incrível que pareça, essa é uma doença que vem crescendo como o distúrbio neurológico que mais cresce no mundo. Olha que incrível. Incrível essa informação. Nos últimos 25 anos, os casos dobraram para Parkinson. Hoje tem mais de 10 milhões de pessoas diagnosticadas com essa doença e a maioria acima de 60 anos de idade. Porém, a gente já vê mais pessoas jovens. Bem mais jovens. Com 26 anos, como o ator Michael J. Fox, né? Foi diagnosticado. Eu até, paralelamente, eu acho que sistemicamente isso vai acontecer mesmo, mas
Isso é papo para uma outra... Interessante, muito interessante. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu já fui sempre uma pessoa muito conectada comigo mesma. Sempre fui muito observadora, mas lógico que muda do dia para a noite. Foi literalmente, eu dormi de um jeito e acordei de outro. Claro. Né? Mas o que mais me salvou nesse processo todo, a gente pode entrar em detalhes depois, né? Pela curiosidade que as pessoas têm. Mas o que mais me salvou nisso tudo foi a libertação do medo. Claro. E o poder do autoconhecimento. Isso foi o que mais me salvou. Então foram 2 anos assim, correndo atrás de respostas. Conhecimento te liberta, Cíntia. Quanto mais eu descubro sobre a doença, sobre essa união dos pacientes com os profissionais da área, se juntando para falar sobre pesquisas, estudos, experiências. São tantas pessoas envolvidas, é por isso que eu falo, não pode perder a esperança, porque quanto mais você pesquisa, mais você encontra pessoas que estão lutando para o mesmo propósito que o seu. Então, assim, tem muita esperança aí, não é como que fala, uma sentença de morte. Claro. Pelo contrário, como eu sempre falo em tudo na minha vida, você tem que sempre se perguntar, para que isso está acontecendo comigo? Dessa forma mesmo. E eu acredito que as pessoas estão se conscientizando ainda mais, né, de um tempo para cá, sobre esse processo da abertura. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, porque envolve tudo, né? Por que isso está acontecendo? Onde é que eu deixei meu bonde estacionado que não era para deixar? Assim? E é um processo. É um processo. Eu falo que nunca tem uma palavra, uma resposta. Não. É um conjunto de fatores. Como também é um conjunto de fatores o Parkinson aparecer na sua vida. Você sabia que só de 10 a 15% são fatores genéticos? A maioria são fatores ambientais, exposição a toxinas, produtos químicos, e traumas cerebral, como o boxeador famoso Muhammad Ali, teve Parkinson, o Papa João Já consequência, né, de pancadas, de traumas na cabeça. Então, assim, são vários fatores, é uma doença realmente muito complexa, por isso a dificuldade para encontrarem a cura, né? É multifatorial. Mas quanto mais você estuda, mais fascinada você fica. Eu notei isso em mim, Cíntia. Quanto mais estudei, mais amor eu tive pelo meu corpo. Claro. É incrível como o espiritual é conectado com o físico. É impressionante isso. É uma descoberta paralela. Ao mesmo tempo que você descobre o seu corpo da melhor maneira possível, falando fisiologicamente, biologicamente, paralelamente você está também evoluindo o seu espiritual. Você tem que fazer as terapias que você tem que fazer, que você se encontrar melhor nas respostas, né? Eu acho que é um desenvolvimento, uma procura muito individual. Não é o que a Ellen faz, né? Não. Mas de qualquer maneira, a Ellen passa o movimento, né? Olha, está acontecendo também comigo. E envolve tudo, envolve a idade, envolve a sua postura em relação ao que aconteceu. Eu nem gosto de usar a palavra doença, porque é o que eu falei, a minha mente é sistêmica, né? Eu nem vejo dessa forma. Mas esse aprendizado que você está tendo, né? Essa experiência que você está tendo, e é isso, ela foi determinada por você mesmo que teria que ser dessa forma. Exato. Então, se você está posicionada como você está, que você faz a diferença em relação ao grupo ao qual você pertence, em relação à sua família individualmente, né? E a sua história pessoal, a Ellen com a Ellen, né? Então essa mudança e essa movimentação é única, né? Ninguém tem que olhar e falar se é certo ou errado, né? E se tá bom ou se não tá, porque é muito fácil para mim. Eu acho que é muito confortável para as pessoas falarem, isso aconteceu comigo agora, Deus sabe o que faz. É muito fácil, né? Você tirar a responsabilidade do seu autoconhecimento, do seu movimento, da sua escolha, que você não tem ideia de qual foi, né? E colocar nas costas de Deus. É tão fácil. Você falou tudo. Exatamente assim que eu mesmo me descobri. E é um caminho que mais me motiva a viver. Claro, porque você volta mesmo. Ele te coloca numa posição e numa direção, olhando por um horizonte que de outra maneira você não olharia. Exato. Eu mudei a minha perspectiva, mudei a minha visão. Totalmente, totalmente. E isso é fantástico. Eu acho que isso é você ser testemunho de vida, né? É aquilo, a gente tem opção, né? E a gente não sempre, né? Nunca. A gente
gente não pode se colocar Ainda mais comigo, né? Abrir um campo, qual é a vítima? Vamos juntar tudo aqui, né? Não tem a ver. Só abrindo aqui uma história pessoal, eu fiz minha constelação familiar com você pela primeira vez, não fazia ideia de como funcionava, nem nada. Para mim foi transformador na primeira, tô louca para fazer mais. Já foi convidada até para participar de grupo. Pois e eu quero. E a movimentação do grupo é incrível. A gente abre a mente mesmo 360 graus, porque você se vê como indivíduo dentro do grupo. Né? E esse poder que a gente tem, e responsabilidade, porque isso é importante, né? De levar você para onde você quer, que é o que você está fazendo. Né? E você é consciente o tempo todo, né? Claro. Tudo que você passa para sua consciência, você transforma, né? Porque é fácil a gente falar, né? O que eu falei, colocar sempre a culpa nos outros, ou deixando nas mãos de Deus para que ele carregue, né? Ele não é essa a função dele. E olha, isso essa é a nossa. A nossa responsabilidade nossa, a gente tem o poder, ele deu isso pra gente tem que se sentir capaz. Isso é importante. Muita gente fala, mas como? Não pergunte, haja. A fé é você agir. Claro, é isso mesmo. Você consegue ver a Ellen antes disso e a Ellen depois disso, né? E são coisas mínimas. Eu tenho certeza que você, de repente, a gente estava conversando aqui antes dela entrar, ela disse, eu sempre fico nervosa quando eu gravo alguma coisa. Antes de você ter essa experiência, começar essa experiência, talvez você nunca tivesse imaginado estar o tempo todo dando palestras motivacional, gravando podcast, gravando entrevistas. Né? Você estava aí no teu trabalho, né, na sua função, sem se dar conta de que um universo inteiro estaria aberto para você de uma nova perspectiva, né? Foi isso. Não é assim? Essa diferença que você fala da antes ou depois está no amor próprio. Muito voltado a isso. Claro. É transformadora. Só que ninguém precisa esperar uma doença para isso acontecer. Não. Mas também a gente não precisa colocar que a doença tem o estigma que tem. Né? Ela tem a função que ela tem, é diferente. E eu brinco sempre porque tudo na vida da gente é função. Né? Você tem função de pai, você tem função de mãe, você tem função de filha, né? Você tem a função de lidar com alguma experiência física, né? Ao invés de se sentir a vítima, né? Dentro de um contexto, né? Então, a única coisa que você não precisa é deixar de ser você mesma. E eu acho que você está no caminho, engatinhando nada, tá? Essa mulher é fera quando ela faz as palestras dela. Imagina. Inclusive, estou te convidando aqui ao vivo para você, no decorrer do ano, a gente agendar para você estar falando aqui no Café Holístico. Uau, vou me preparar bem. Porque eu acho que é fundamental isso que você está passando. É fundamental o teu testemunho, o que eu falei, ser testemunho de vida. É isso. Né? E a mudança radical que acontece comigo nesse processo foi que o foco é no que faz bem. Vamos dizer, em vez do foco na doença, na saúde, não tem doença. Sim. O foco é no amor próprio. Não tem a sua coitadinha. Não tem, pelo contrário. Eu ainda sinto no meu corpo físico alguns dos sintomas, né? Como na minha mão direita, ela tem lentidão de movimento, não tem a mesma força que a esquerda, e muitas funções eu já não consigo mais fazer. Porém, a esquerda faz. Aprendi a trabalhar com a esquerda. Olha que incrível. Que talvez incrível. Eu nunca teria essa habilidade se eu não tivesse essa dificuldade com a direita. Então, é isso que eu foco. No que eu posso, no que eu consigo. E não no que eu não consigo mais e fico ali me lamentando. Não tem lamentação. Tem gratidão. Você substitui a lamentação por gratidão, a reclamação por gratidão, né? A falta de cuidado por amor próprio. É uma questão de perspectiva, de mudança de visão. Que eu falo, é percepção, depende tudo da percepção. O legal é que a família entra junto. Isso é fantástico. Isso é muito incrível. Nossa, Cíntia, a transformação é para todo mundo que está em volta, para todo mundo que assiste, que aceita, que não está ali para ouvir, para julgar, para te rebater. Está ali para assimilar, né, para filtrar o que serve. Porque dentro daquela estrutura familiar, a sua experiência, ela também está mostrando a eles algo que eles deveriam, né, tá percebendo. Então, você está sendo um instrumento. Que signo que você é? Gêmeos. Gêmeos. Comunicação pura, né? Adoro. Quando você conecta a energia, Quando conecta. Eu tive uma dificuldadezinha nos primeiros sintomas, né?
que a garganta fica muito seca, isso é um sintoma, são vários. E a micrografia, a fala, o volume, né? Você já não tem mais o mesmo tom de voz e engasgava muito. Olha isso, eu, geminiana, tenho dificuldade para me comunicar, imagina. Nossa! E veio tudo, Cíntia, veio depressão, veio tudo. E eu sabia que todos os sintomas eram por causa do que a doença causa no cérebro. Então, quanto mais eu for entender que a diminuição da produção de dopamina, que causa alteração de humor, cognitivo, mexe com tudo, sistema gastrointestinal todo, eu comecei a ficar fascinada, em vez de me deixar desanimar. Porque eu falei, tá aí uma explicação. Que é outro lado de Gêmeos, né? A curiosidade. É verdade. A curiosidade, você despertou o sol em Gêmeos, né? Deixa eu ver os dois lados da situação, olha aí. Pois é, tudo que eu falo veio para me salvar. Talvez eu jamais teria a conexão que eu tenho hoje com as pessoas. Uma conexão real. Não porque elas me veem como uma coitada. Não. Elas me veem como uma força. Uma força, que eu falei, esse exemplo de vida, né? É diferente. É para eles. Não é só para mim. Não, tem os dois lados, né? E isso é muito saudável e muito bom. A troca acontece assim, né? Se você estivesse passando por todo o seu processo e não tivesse para quem falar, né, você estaria sem energia. E se eles estivessem sem você para também motivar, eles estariam ali dormindo, né, na estação, sem nada. Você percebe? É uma troca. Sempre, digo, sempre uma troca. Olha o que fascinante, para concluir o que você acabou de falar de troca, foi quando eu comecei a falar do meu diagnóstico e de como tudo está acontecendo na minha vida, foi quando outras pessoas também se libertaram do medo que eu falei aqui no começo. A libertação do medo. É uma doença, né? Na cabeça da gente, a gente cresceu tendo medo das coisas. Tudo, né? Do desconhecido. E as pessoas também se libertando desse medo, botando para fora, como essencial, colocar as coisas para fora, né? Verbalizar, né? Deixa eu ver, inclusive, se isso é real ou não, né? É mesmo. É quando você, né? Claro. Quando eu falo e verbalizo, será que tem sentido? Porque se a gente começar a verbalizar tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai ver que mais da metade é fantasia. É verdade. Ai, que delícia estar aqui. Eu quero vir todo dia. Bom, né? A toca a gente pode marcar. Toda terça-feira um cafezinho da tarde. A toca. Ai, eu trago o bolinho. É. Mas, enfim, essa troca, essa energia toda, esse movimento todo que a gente estava falando, vida é movimento. Vida é movimento. Então, olha, é muito em função do que você quer aprender de positivo com aquilo. É sempre a vida querendo, fazendo por você, por mais difícil que você ache, está fazendo o seu bem. Para despertar da sua consciência. Isso é maravilhoso. Seja lá por que razão foi, né? Seja lá. Se a gente ficar perdido ali nos porquês, né, a gente perde o fio da meada, não é? Então não precisa ficar olhando ali, o que você tem para hoje, está fazendo o quê? Então vamos ver, né, e trabalhar com isso. Me fala uma coisa, você tem feito disso um trabalho? Tipo, você tem palestras profissionalmente fazendo, desenvolvendo? Como é que é esse aspecto da Ellen? A Ellen está disponível para levar isso que eu levo aqui com você, né? Estou disponível. Seja nome palestra, podcasts, seminários. Eu acho que tudo eu vou sentir no coração na hora. Eu não tenho planejamento, mas porque isso me dá ansiedade. Eu sofro por antecedência. Então, as portas estão abertas para o universo trazer para mim o que eu estou pedindo, né? Muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está pedindo. A maior parte. Né? A maior parte. Então, assim, não que virou um trabalho remunerado, mas eu estou à disposição para que eu puder adicionar aí com a minha própria experiência o que eu posso falar, é pela minha experiência, né? Então, é isso. Eu hoje continuo com a minha imobiliária, né? Aqui em Orlando há quase 20 anos. E esse é meu foco, sempre foi, né? Meu bebê. Meu negócio. Quer dizer, já é adolescente, quase jovem, né? Um jovenzinho, já, né? Já. E esse trabalho, eu não chamo nem de trabalho, né, Cíntia? É como um propósito. É um propósito, a gente pode mudar o nome, né? Esse é o meu propósito. Eu mudo tudo para isso. Isso eu tenho no meu coração. Eu sinto no coração que eu devo fazer, eu faço, sabe? Eu aprendi a me escutar, a me conhecer muito, não só fisicamente, né? Que eu posso comer, eu não posso, se a medida.
meditação se faz bem, se não faz, mas também a minha intuição. As pessoas ficam impressionadas como elas não sabem escutar a intuição e ficam impressionadas com a gente sabe. E é uma coisa que é o seu conectar com você Tá lá, mesmo. tá à sua disposição, né? Tá, né? É, Todo mundo. Todo mundo. O pessoal me pergunta, como você conecta, Ellen? Eu falei, olha, eu conecto. Vamos falar com uma especialista, vamos falar com a Cíntia, se tem Nenhuma. Não, é natural, é da gente, já existe. Já existe, tá ali, né? Ela só tá adormecida porque a gente tá preocupado com outras coisas superficiais e fica ali, né? Andando aqui na superfície. Mas começar a se voltar, é batata. É batata. É voltar, quando eu falo assim, percebe se não é o ego, né, respondendo por você. Porque é o que é hoje, né? É o ego domina. Foi bom para nossa sobrevivência, assim, mas hoje a gente não precisa tanto, né? Não. Pra gente chegar em algum lugar, né? Que, na minha opinião, não é tão longe assim. Não. Né? Por falar em chegar em algum lugar, eu tive uma experiência. Eu não sei se eu posso dizer que foi uma experiência. Como que fala quando parece que você. Desdobramento? Quando parece que você morre e volta? Desdobramento? Fala, ai, que chique. Desdobramento é o que você faz todo dia à noite, né? Você pode ter tido uma experiência IQM, né? Que parece que você morreu e volta, né? Quase morte. Né? Quase morte. Experiência de quase morte. IQM, é isso mesmo. Quando eu estava fazendo um tratamento para o Parkinson em Miami. Mas assim, eu vou dizer rapidamente, porque parece que para mim foram muitos minutos e foram questões de segundos para eles aqui. Quando eles colocaram a máscara de oxigênio em mim, foi, não, eu não quero, quero ficar lá, sabe? Olha que incrível. Cíntia, lá não tem dúvida, lá não tem medo, porque eu vou deixar meus parentes, parentes. Não tem isso, você entende tudo. Que coisa. Qual é o resultado depois, quando você volta? É que você sabe que você tem um propósito. Que você tá você fica tranquila. Fica tranquila, né? Eu sempre digo que a gente deveria aprender na escola a fazer desdobramento, ter constelação familiar, né? Deveria ser matéria obrigatória. Falou tudo. Né? Por quê? Porque você cria seres humanos mais integrados. Né? Se não for pela escola, os próprios pais acabam se aproximando e desenvolvendo um trabalho ali. Porque você acreditar, inclusive, na morte, né, como um fato irremediável, é uma grande estupidez. A gente só está falando de uma coisa dimensional. Exato. Quando você tem essa experiência e você consegue traduzir ela e explicar que você teve, você está dizendo para todo mundo, quando eu morri, por alguns segundos, eu passei para uma outra dimensão. Você está falando isso. Uau. Não é assim? É pior, é verdade, é bem então, isso. Né? Então a morte é o quê? É uma ilusão, né? Você só deixa de estar aqui para estar em algum outro lugar. Ai, que transformador, é isso aí. Não é? Então imagina você acreditar e saber, ter certeza que não há morte, que não há fim. Daí você olha a vida como você está olhando. Há um propósito, eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, a vida vai fazer a dela, eu vou me empenhar, a vida vai me trazer, e daí existe a parceria mesmo, né? E aí também tá a libertação do medo. Claro. Porque medo para quê? E também você começa a enxergar tudo como uma coisa só. Tudo é um espelho para você, tudo que está acontecendo, por mais difícil que seja, é algo para o seu bem, é para você realmente se despertar. Então, a gente aceita tudo. Trabalhar na aceitação. E aceitação, não julgamento, porque a gente julga, né? A gente diz, é bom, é mal, não, esse eu quero, esse eu não quero. Não, é aceitação. É a experiência que você está tendo que passar. E qual vai ser o resultado? Depende do que eu vou fazer com a experiência. Muito bem colocado. Até para as pessoas poderem se identificar melhor, por exemplo, quando a gente fala em aceitação, até o controle também, né? Que a gente acha que tem sobre alguém que a gente ama, meus filhos, meu marido, a mãe que protege, minha mãe protege intensamente a gente. E tem essa verdade absoluta dentro de si de que está aqui para estar ajudando. E muitas vezes atrapalha o nosso processo. Processo próprio dela mesma. Claro. Seu mesmo, né? Então, o negócio da aceitação é onde vem a confiança, é um pacote, é sempre um conjunto de várias coisas. Sempre. E você começar a se conscientizar disso devagarzinho, a transformação é dia a dia. Não acha assim, eu não consigo fazer isso e desiste. Não existe desistência. Não.
Tudo uma questão de... Muda mesmo a percepção, né? Vocês estão vendo, né? Estão tendo ideia do que é a gente bater papo. Só faltou mesmo um cafezinho com bolo aqui. Porque daí é um desdobrar aqui, né? De experiência do que fala, do que não faz, do que aconteceu. Isso é fantástico. Eu gostaria muito, muito. Na verdade, na minha cabeça fica assim, né? De ter momentos, eu voltei a fazer o café holístico com essa intenção. De trazer pessoas e colocar isso à disposição para que as pessoas não precisem buscar na internet, não é? Muito. Olha, eu tô tendo essa crise, será que é normal? Tem alguém falando sobre isso, tem alguém palestrando, tem alguém dando exemplo de vida motivacional, né? Ensinando, dando alternativas de alguma terapia integrativa, Que ajuda. não é? Nossa, Porque terapias. são as integrações, a gente tem que unir, né? Se você sabe disso pela sua experiência, se fosse só a parte científica, você não teria chegado onde chegou. É verdade, não teria. É paralelo. Paralelo sempre, não é deixar um lado e fazer o outro, de Mas nenhum dos dois, nem só aqui, nem só aqui. Não é primeiro um, primeiro outro. Não, é paralelo. Isso, sabe o que eu falo hoje? Eu falo que eu enxergo a vida como com os olhos de uma criança, curiosa. Não vejo coisa ruim, eu vejo assim, o que eu tenho que aprender com isso, sabe? Isso é fantástico. Só que, como eu falo, é diário. Tem dias que eu me pego reclamando. Claro. Tem dias que eu não tô E tá bem. tudo bem também. E Faz está parte, tudo né? bem, faz parte. Você não tem um contraste para poder saber o que é bom, Claro, né? Como é que ia ser uma coisa boring, né? Nossa. Sempre igual, A gente né? vive muito pouco. Não, peraí, deixa eu voltar, né? É que nem mergulhar, já pensou o tempo todo embaixo d'água ou boiando? Não, né? Se fosse assim, a gente ia viver muito pouco, não ia ter sentido. Nenhum sentido, é isso mesmo. É uma transformação constante, mas o principal fato para a pessoa falar, eu não consigo, é falar, muda, eu consigo. Eu consigo, eu quero, eu posso, eu já realizei. O mais importante de tudo nisso, por mais simples que seja, é a gratidão, mudança de hábito. Como você mesmo falou, a gente está condicionado, né, numa educação, no condicionamento da sociedade, tudo a pensar do jeito que a gente pensa, a sentir o que a gente sente, a reagir como a gente reage. Mas isso não é desculpa. Não. Então, uma vez que você se conscientiza, você fala, gente, eu sou muito responsável por mim, claro, só eu sou. Só eu posso mudar, só eu posso fazer, né? É tão libertador. Muito, muito. As pessoas não compreendem isso, né? Quando você escolhe, o seu poder está na escolha que você faz. E não é naquilo que você vai viver, porque a gente não sabe por que vai viver determinada situação. Mas como você vai viver essa situação é que faz toda a diferença. É muito importante o trabalho que você faz, a sua disponibilidade para levar tanto conhecimento e aplicar várias técnicas de terapia, Cíntia, porque eu tive ajuda disso e eu sei que faz a diferença. Você sozinho, você é capaz, mas você pode estar fragilizado com algum trauma, com alguma doença. Claro. Então, você depender também dessas terapias junto com o seu médico, no meu caso, né? Que, por exemplo, caso de câncer, teve muitas histórias que você já ouviu falar mais do que eu, de autocura. A autocura está no autoconhecimento, né? Claro. As suas terapias fazem muita diferença. Terapias holísticas em geral, né? Sim. Tudo é um conjunto. E é o que eu sempre afirmo, né? Elas têm que andar paralelas. Porque as pessoas ainda têm aquela divisão de que, isso daqui serve, aqui não serve. Isso é real, aquilo é irreal, né? Gente, vocês não sabem o que é real e irreal. Não, a gente não sabe. Não faz nem ideia. E sabe que eu estava numa procura da autocura e eu não procuro mais? Claro que não. Várias etapas. Olha que fantástico, né? Incrível. É incrível. Gente, é transformador, né? Poder falar. Eu gostaria mesmo que você pudesse passar isso para o maior número de pessoas possível. Já pensou em fazer um livro? Já me convidaram. Muito bem. Eu já sabia a resposta. Não, só usei minha intuição. Eu farei meu livro mais um pouquinho adiante, eu vou sentir a hora certa. Eu já comecei a primeira página. Isso é ótimo, tem que ser assim mesmo. E sabe, olha, eu vou abrir aqui exclusivo para você. Falo muito de trauma da infância. Que interessante. E eu escrevendo, isso é uma boa dica para quem não sabe por onde começar, começa com um diário. Então eu comecei a ver no que eu estava escrevendo que eu já não tinha overcome. Como que é isso? Aquelas memórias que voltavam o tempo todo. Eu achava que já tinha superado. Aí comecei a escrever, eu falei, eu não tinha superado. Aí a minha respiração. Daí vem tudo, acelera, vem tudo. Olha,
E aí eu falei, puxa, eu vou trabalhar isso com a minha terapeuta. É fantástico. Um dia, é incrível a vida. É incrível mesmo. Você descobre todo dia. Prazer imenso de ouvir você, muito, muito, muito. Gente, embaixo vai estar todos os contatos da Ellen, se vocês quiserem a terapia motivacional que ela faz, é incrível, vocês podem contatar ela, podem me chamar, porque eu vou estar lá aplaudindo de pé, né? Porque você é digna de muita admiração. Vai me fazer chorar. Não, não vou, não. Vindo de uma mulher dessa, né? Mas é mesmo, você sabe disso, né? Tem um lugar especial no meu coração. Amém, obrigada. Você e sua família. Obrigada. Obrigada. Nos vemos em breve. Claro, Obrigada sim. a todo mundo. Beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Beijo.